Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês mais um culto, né? Ainda estamos nesse clima de início de ano. Estamos ainda, eu imagino que muitos de nós ainda estamos planejando aquilo que nós temos para esse ano, planejando nossas metas, planos, escolhas, decisões. E nós ainda estamos aqui na igreja, na série O Poder da Palavra de Deus. Nós temos andado em diversos textos a respeito disso, como sobre a graça de Deus que é suficiente, sobre o mergulhar mais profundo na presença de Jesus, sobre nas reuniões com Jesus. E eu quero seguir nisso, daquilo que o Senhor tem dado graça para a nossa igreja, falado conosco. E eu quero pedir para a multimídia colocar o tema, por favor. A vontade de Deus. Amém? Eu creio que nós estamos ainda no dia 18 de janeiro de 2026. Temos muito para acontecer ao longo desse ano. E eu creio que algo tão essencial é nós voltarmos os nossos olhos para a vontade do Senhor, entender qual é a vontade de Deus para nós, qual é a vontade do Senhor para a minha vida, qual é a vontade do Senhor para a sua vida, qual é a vontade do Senhor para a sua família. E eu creio que a palavra de Deus, ela carrega todas as direções, todas as respostas que nós precisamos. Amém? Eu imagino que alguns provavelmente já tenham escrito as suas metas, os seus projetos, os seus alvos, as suas conquistas e até mesmo conquistas materiais, alguns conquistas espirituais, talvez alguns conquistas na área da saúde, e tudo isso é bênção e graça de Deus de nos dar a liberdade de nos planejarmos. Mas também eu acredito que muitos têm as suas preocupações para 2026, os seus medos para 2026, os seus anseios, os seus traumas. Alguns podem estar com incerteza sobre o futuro, sobre o ano que está acontecendo, mas em tudo isso, quem nos guia é o Senhor. Para aqueles que estão com boas expectativas, é o Senhor que nos guia. Para aqueles que estão com baixas expectativas, é o Senhor que nos guia. Amém? Irmãos, eu creio que nós somos não apenas cristãos, mas em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que aqueles que seguiam Jesus, eles eram chamados de o povo do caminho, aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam o caminho do Senhor. E isso é muito interessante, porque isso se faz muito forte na menção, né, da palavra de Jesus em João 14, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho pelo qual nós vamos andar em 2026. Ele é a verdade que vai nos sustentar para direcionar aquilo que nós vamos escolher e aquilo que nós não vamos escolher. É a verdade de Jesus. E é Ele que é quem direciona as nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus, nós abrimos mãos dos nossos planos humanos e muitas vezes egoístas para seguir a vontade do Senhor. Então, ser um verdadeiro cristão é viver no caminho. É viver no caminho que não sou eu quem escolho a verdade, mas é Cristo. Não sou eu quem escolho a minha vida, mas é Cristo. Não sou eu que escolho as direções, mas é Cristo. Então, se nós somos o povo do caminho, nós somos aqueles que seguem a verdade do Evangelho e entregam a sua vida por amor a Jesus. Então, nós precisamos lembrar que todos esses planos que nós temos feito, sonhos, tudo isso pode ser bênção, graça e favor. Mas o que deve nos orientar, nos sustentar, não são os nossos planos, é a palavra de Deus. Infelizmente, nós, muitas vezes, por causa desse ritmo acelerado, ou esse ritmo muitas vezes ansioso, nós
planejamos a nossa vida, nós planejamos o nosso ano, nós planejamos a nossa semana, e depois nós oramos: Senhor, abençoe os meus planos, Senhor, abençoe os meus projetos, Senhor, abençoe os meus sonhos, Senhor, abençoe aquilo que eu planejei. E na verdade, quando nós somos o povo do caminho, nós precisamos escolher de acordo com o Senhor. Então Senhor, qual é o plano que eu devo fazer? Senhor, quais são as escolhas que eu devo fazer? Senhor, qual é o caminho em que 2026 eu devo andar? Quais são as pessoas que devem andar comigo? Quais são as direções que eu devo viver e quais são os sonhos que eu devo sonhar? Então, andar no caminho é andar na dependência de Jesus, é andar na dependência da palavra, é andar na dependência que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É não pedir para Deus abençoar a sua vontade, mas é pedir para que Deus revele a vontade dEle sobre você. Andar no caminho é depender da direção de Deus e não depender dos seus planos, amém? E nós vamos ver ao longo de textos que nós vamos ler ao longo dessa ministração, que a Bíblia, ela é repleta de pessoas que viviam na dependência do Senhor. A Bíblia, ela é recheada de histórias, de pessoas que não eram perfeitas, mas muito mais pessoas imperfeitas. Mas o que mudou cada homem, cada mulher de Deus ao longo da história, não é porque eles tinham um bom plano, mas é porque eles tinham uma boa obediência ao Senhor. Não é porque eles eram pessoas impecáveis, infalíveis e santos aqui na terra, mas é porque eles eram homens e mulheres radicalmente obedientes ao Senhor, radicalmente fiéis à direção do Senhor. A gente vai depois entrar mais a fundo, mas nós podemos lembrar: Abraão obedeceu para sair da sua terra e seguir a vontade do Senhor. Noé, sem nunca ter chovido, a Bíblia fala, nunca havia caído uma gota do céu, e Noé construiu um barco para o dilúvio. Era obediência. Humanamente, aquele plano não era bom. Humanamente, o plano de Noé, a decisão de Noé de gastar anos e anos da sua vida e da sua saúde por causa da arca, não era um bom plano, mas ele foi fiel ao Senhor. A gente vai ver Samuel, mas antes mesmo, a mãe de Samuel lutou tanto para ter o seu filho, e quando nasceu, ela entregou o seu filho ao Senhor, para que ele servisse a casa de Deus todos os dias. Então a gente vai ver Moisés sai do conforto de ele ter construído a sua família no deserto, e ele volta para o Egito para libertar um povo que lhe daria trabalho. A gente vai ver Daniel escolhe servir ao reino da Babilônia para ser um ponto de transformação e de bênção na vida daquele reino. E várias vezes nós vamos ver homens e mulheres que escolheram obedecer a Deus, mesmo que humanamente não fizesse sentido, mesmo que humanamente não fosse favorável. Eu quero que você abra comigo no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí no verso 19 ele continua: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom, e mantenham-se afastados de toda forma do mal. Amém? Paulo,
ele deixa muito claro qual é a vontade de Deus, né, geral para mim e para você. É nós estarmos alegres, satisfeitos em quem Deus é. Aqui ele fala de nunca deixem de orar. Não é talvez deixem de orar, não é nunca deixem de orar. Nunca deixem de orar é nunca deixem de conversar com Deus. Nunca deixem de colocar as suas súplicas, dúvidas, dores, clamores, lágrimas aos pés de Jesus. Então o que Paulo está falando é estar satisfeito na presença de Deus. É estar diretamente conversando em intimidade com Deus. Mas acima disso, ser grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para 2026 é orar e conversar com o Senhor, é desfrutar da presença do Senhor, mas é ser grato por tudo que Deus é. Ser grato por quem Deus é, porque Ele é suficiente. Irmãos, provavelmente você vai ter grandes vitórias em 2026. E nós vamos celebrar juntos, nós vamos comemorar juntos, mas provavelmente você também terá derrotas, também terão lágrimas, terão perdas, mas nós também estaremos juntos para chorarmos uns com os outros. Nós estaremos juntos para suportarmos uns aos outros na caminhada, para sermos suporte, para sermos apoio, porque essa é a vontade do Senhor. Então no dia bom, a vontade de Deus é agradecer. No dia mau, a vontade de Deus é agradecer. No dia que muitas vezes faltar palavras para oração, nós vamos agradecer e lembrar que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós quando nós não temos palavras. O Espírito Santo é aquele que ora por nós quando nós não temos forças para orar. A Bíblia fala em João 16:17 que Jesus orou por mim e por você. A Bíblia fala que eu oro para aqueles que virão, eu oro para que eles permaneçam no caminho. Jesus orou por mim e por você, que Ele saberia que nós teremos dias difíceis, Ele saberia que nós teremos lutas e guerras, mas mesmo assim, a vontade de Deus é nós estarmos na presença de Deus. A vontade de Deus é nós estarmos perto de Deus, porque Ele ainda lembra, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, e põe à prova a tudo aquilo que é dito. E isso que o apóstolo Paulo quer dizer é, continue em contato com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que efetua em nós a obra de Deus, é o Espírito Santo que nos dá a fé, é o Espírito Santo que molda o nosso caráter, é o Espírito Santo que nos dá intimidade e revelações da palavra de Deus, mas Ele também coloca, não desprezem as profecias. E não desprezar as profecias não é apenas sobre uma palavra que você pode receber no final de um culto. Não desprezar a profecia é você olhar a Bíblia como a profecia de Deus, a palavra profética de Deus, saber que a Bíblia é a palavra permitida e escrita por Deus. Então, e ele ainda lembra, mantenham-se afastados de todo mal. Isso era uma verdade para Paulo há 1500 anos atrás, e essa é uma verdade para nós em 2026. Então, irmãos, nós precisamos nos lembrar que a vontade de Deus é sermos gratos, é ter uma vida de oração e sermos alegres em Jesus. Amém? E Jesus, Ele também nos deu uma direção sobre como nós podemos andar no caminho. Então nós acabamos de ver qual é a vontade de Deus, que é ser grato, ter intimidade com o Senhor, ter alegria na presença de Deus, mas então nós precisamos nos perguntar, como então andar no caminho em 2026? Como viver plenamente a vontade de Deus que nós lemos? Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas 9, no verso 23, por favor. Lucas, capítulo 9, no verso 23.
Lucas 9, do 23 ao 24. São palavras de Jesus. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Novamente, disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se tentar abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Irmãos, esta é a palavra de Jesus. Um seguidor, um discípulo, um verdadeiro cristão, ele tem que seguir a Jesus, negar a si mesmo, diariamente. Aqui eu gosto muito do texto de Lucas, porque ele fala diariamente. Seguir a Jesus não é um dia, seguir a Jesus é todos os dias. Seguir a Jesus não é um domingo que eu venho aqui e ofereço um culto ao Senhor. Seguir a Jesus é dia após dia, é dia após dia. É um dia que eu nego, cada dia mais eu nego a mais de mim mesmo, para que Cristo viva em mim. O apóstolo Paulo escreve: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele fala: já estou crucificado com Cristo, e agora é Cristo que vive em mim. Como andar no caminho é negar a si mesmo diariamente. E infelizmente, irmãos, nós estamos em uma época em que tudo ao nosso redor nos leva a uma mentalidade de egoísmo, egocentrismo, em que você é o centro, você é perfeito, você é a razão de todas as coisas, você tem que sonhar, tem que pensar, e todo o sistema do mundo, todas as coisas, as pessoas ao nosso redor falam que você deve ser feliz acima de tudo, que você deve aproveitar todas as coisas em tempo todo, que a vida deve ser aproveitada. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para o nosso mestre, quando nós olhamos para aquele que é o nosso modelo, ele fala: negue-se a si mesmo. Enquanto o sistema do mundo fala que para você seguir o seu coração, seguir os seus sonhos, seguir os seus sentimentos, Jesus ele fala: negue-se e perca a sua vida por amor a mim, e então você encontrará a verdadeira vida. Negue-se a si mesmo, e negar a si mesmo não é apenas uma metáfora. As pessoas pensam que, não, é uma metáfora simbólica para eu ser uma pessoa melhor. Não, é negar a si mesmo e tirar de si para abençoar o seu irmão. É tirar de si para abençoar o seu próximo. É dar de si para que, mesmo que doa, para que você sirva em amor, para que outras pessoas sejam alcançadas por Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, tomar a cruz diariamente é andar no caminho diariamente, é andar no caminho de maneira disciplinada, para saber que já não é minha vida que importa. Eu não sou a pessoa mais importante da minha vida, é Jesus que é a pessoa mais importante da minha vida. Não sou eu que sou a pessoa mais relevante, mas é Cristo. Nós vamos voltar e colocar Jesus no centro das nossas vidas, que provavelmente, eu não sei você, mas quando nós fazemos as nossas metas, provavelmente nós fazemos as nossas metas, os nossos sonhos, os meus objetivos, as minhas conquistas. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero ficar melhor na minha saúde nisso. É sempre sobre mim, é sempre sobre eu, é sempre sobre nós. E provavelmente, quando nós vamos olhar a parte que nós colocamos para Jesus, provavelmente somente 2 ou 3 tópicos são esses. Não, Deus, eu quero ler a Bíblia, e é só isso. Mas na verdade, nós precisamos colocar Jesus no centro. Deus, eu quero me doar mais. Senhor, eu quero amar mais o meu próximo. Senhor, eu quero abrir mão mais das minhas coisas para abençoar o meu irmão. Senhor, eu quero abrir mais
abrir mão da minha vida para abençoar mais a minha igreja, mais o meu ministério. Então, que nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus e lembrar que andar no caminho é um caminho de perda, é um caminho em que nós abrimos mãos daquilo que nos custa. O próprio apóstolo Paulo, ele fala de bênçãos maravilhosas que o Senhor deu para ele. A Bíblia fala de que Paulo teve visões e revelações como ninguém, mas a Bíblia fala sobre as perseguições. A Bíblia fala de que essas cartas tão incríveis que nós estamos lendo, como nós lemos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu numa prisão. O apóstolo Paulo muitas vezes não tinha força para escrever uma carta, e ele estava lá, servindo ao Senhor, recitando uma mensagem ao Senhor, porque ele entendia que a mensagem do Evangelho é mais importante do que ele. Ele entendia que a mensagem de Deus é superior à vida dele. E eu queria que nós olhássemos rapidamente a vida de Abraão, que Abraão, ele é a primeira pessoa na Bíblia em que Deus chama de amigo. Quando em Hebreus é relatado sobre Abraão, a Bíblia fala sobre que Abraão, um amigo de Deus. Abraão é chamado de profeta, mas eu creio que um título acima disso é que ele era um amigo de Deus. Abraão não tinha uma Bíblia para conhecer a Deus, mas Abraão, a Bíblia fala inúmeras vezes que Deus aparecia para Abraão. Em Gênesis 16 fala, e Deus apareceu, e o Senhor apareceu a Abraão, e esteve em sua tenda. E a Bíblia fala que Abraão preparou um banquete e almoçou com o Senhor. A Bíblia fala que chegou diante da tenda de Abraão o Senhor e mais 2 homens, que provavelmente eram anjos, e Abraão preparou um banquete para o próprio Deus e para 2 anjos, porque ele era alguém que vivia em obediência. Vamos apenas citar alguns momentos marcantes da vida de Abraão. Em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão e fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar para onde eu te mostrarei. Abraão, ele vinha de uma família muito próspera e muito rica, e Deus fala, vai embora, deixa tudo para trás, e Deus nem fala para onde, Deus apenas diz para Abraão, vá e não volte atrás. Abraão, mais para frente, quando ele obedece ao Senhor, a primeira coisa que ele fazia era levantar um altar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Outras vezes, Abraão, ele tem uma promessa de ter uma geração de filhos, e ele humanamente, o plano dele não dá certo. Ele começa a se passar os anos, começa a se passar as décadas, e os filhos não vêm, e a saúde de Abraão começa a ir embora. E aí Abraão, ele começa a questionar, Senhor, eu estou velho, Senhor, eu estou prestes a morrer, mas o Senhor não cumpriu a sua promessa. E aí Abraão, como muitas vezes nós também fazemos, Abraão tentou dar um jeito de resolver o problema, mas quem prometeu foi o Senhor, e quem iria resolver o problema era o próprio Senhor. E aí Abraão e Sara tentam dar um jeito, e aí Abraão tem um filho com a serva, mas esse não era o plano de Deus. Ele não permaneceu naquele momento em obediência, e mesmo assim, mesmo nesse deslize, mesmo em meio à desobediência, Deus corrige, Deus abençoa ainda assim a vida de Ismael, e logo em breve, Deus traz o filho da promessa. Deus traz e abençoa, porque Abraão volta para um lugar de obediência, mesmo quando tudo parecia estar errado. Mais para frente, Gênesis 17, Deus faz uma aliança em carne com Abraão. A Bíblia fala que Deus, o Senhor, apareceu num monte para Abraão e fez uma aliança sacrificial com Abraão, e Deus falou, hoje eu faço uma aliança eterna contigo e com a sua geração. E Abraão permanece debaixo dessa palavra. Abraão, outro relato da vida de Abraão de obediência, Deus está prestes a destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão se coloca no lugar de intercessão. Ele intercede por aquela nação e fala, Senhor, se houver 50 justos
salva eles. Senhor, se houver 30, salva eles. E por mais de 3 vezes, Abraão intercede, mas ele fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, Abraão obedeceu, mesmo tendo uma dor no coração. Ele obedeceu em temor à presença do Senhor. Outro fato muito marcante na história de Abraão, Gênesis 22, que é quando Deus pede Isaac como oferta de sacrifício. E aí, toda essa história que nós vemos, em que foi todo o processo de a promessa do filho, a concepção e agora o sacrifício. E Abraão, a gente percebe no texto que Abraão fica com o coração dividido, mas mesmo com o coração em dúvidas, mesmo com o coração incerto, ele se caminha em obediência. Ele vai, ele sobe um monte, ele estava pronto para entregar o seu filho, mas ele sabia que Deus iria prover a resposta certa na hora certa. Então nós vemos ao longo de toda a jornada que Deus é um Deus que controla todas as coisas, é um Deus que é soberano. Ele foi soberano desde o dia 1 de Abraão até os últimos filhos de Abraão. Deus é soberano sobre toda a história. E para nós caminharmos nessa jornada em 2026 sobre a vontade de Deus, como nós caminharmos na vontade de Deus, eu acredito que tem 3 pontos muito importantes para nós andarmos e permanecermos na vontade de Deus. A primeira coisa é que a palavra de Deus é o que importa. Irmãos, como nós falamos anteriormente, muitas vezes nós vamos nos colocar em primeiro lugar, e a gente vai falar: Senhor, mas eu não gosto disso. Senhor, eu quero escolher o meu caminho, mas a vontade de Deus é o que importa. A palavra de Deus é o que nos guia. É nos lembrar que o que importa é quando Deus nos guia. E eu quero ler com vocês um versículo rapidamente em Mateus 4. Mateus capítulo 4, verso 8. Não precisa abrir, eu vou ler apenas 2 versículos que diz assim. Mateus 4, verso 8. Levou ainda assim o diabo, levou Jesus ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Novamente, levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui, irmãos, é interessante porque o Novo Testamento ele foi todo escrito no idioma do grego, e quando o diabo fala para Jesus, ele leva ele no lugar mais alto, mostra todos os reinos. Quando ele fala assim, ele mostrou o reino e toda a glória deles. No Novo Testamento, quando aparece a palavra glória, ela significa opinião, respeito, admiração. Então, quando o diabo ofereceu a Jesus, ele não estava apenas oferecendo reinos e terras, mas ele estava oferecendo respeito e admiração de todo o mundo. Então, a tentação do diabo era fazer com que Jesus buscasse uma influência humana, para que Jesus caísse não em ter apenas bens materiais, mas em que ele caísse na tentação de ter o respeito humano e não ter o respeito de Deus. Era mais importante para o diabo oferecer a admiração humana, a opinião humana, a glória dos homens, e não a glória ao Senhor. E aí Jesus repreende ele, mas isso nos ensina que nós precisamos ter muito cuidado, que a opinião dos homens não seduza
os nossos olhos, que a opinião dos homens não seduza o nosso coração, porque nós precisamos lembrar que a opinião mais importante continua sendo a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos em anos de Copa do Mundo, nós estamos em anos de eleição, e muitos provavelmente ficarão tentados a dar a sua opinião, os seus posicionamentos, e tudo bem, mas nós precisamos lembrar que antes da nossa opinião pessoal, antes da nossa preferência pessoal, antes das nossas escolhas pessoais, antes dos nossos deveres, desejos, expectativas, antes disso, o que importa é a opinião do Senhor. O que importa, porque nós estamos em uma época em que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião, tem uma resposta, todo mundo sabe sobre todas as coisas, todo mundo quer dar opinião sobre tudo, mas nós precisamos lembrar que a nossa opinião não é o que importa. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é a vontade de Deus. O que importa é a verdade, o caminho e a vida que Jesus nos revela na palavra. O próprio Jesus fala conosco em João 5, exatamente assim: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que eles não têm em si o amor de Deus. Irmãos, é exatamente isso que nós devemos viver. Não aceitar a glória dos homens, porque a glória humana, ela é tentadora. A glória humana, ela vai tentar nos seduzir, mas o que nós devemos lembrar é ter o amor de Deus, é ter a misericórdia de Deus. E o próprio Jesus que falou que o maior privilégio que você pode ter não é ter uma boa reputação humana. Na verdade, Jesus fala em Mateus 6, se eu não me engano, Mateus 6, Mateus 7, que o maior privilégio é ser perseguido pelo Evangelho, é ser perseguido pelo amor do Senhor. Então, o primeiro ponto para nós andarmos no caminho é viver na dependência da opinião do Senhor, amém? E o segundo ponto que eu quero enfatizar, junto com aquilo que o apóstolo Paulo fala, é sobre a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela está em estar satisfeito em quem Deus é. O apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses 5:16, que nós lemos inicialmente, que é: andem sempre alegres, estejam sempre alegres. E a verdadeira alegria para andar na presença do Senhor é saber que o que nós precisarmos nesse ano é o Senhor que vai ser a resposta. A provisão vem do Senhor, as lágrimas vêm do Senhor, os sorrisos virão do Senhor, mas é saber que o apóstolo Paulo também escreve para nós em Romanos que todos carecem da glória de Deus. E lembrar, como nós falamos no outro ponto, glória de Deus vem dessa palavra do grego doxa, que significa opinião. O que eu e você precisamos é da opinião de Deus sobre nós. O que realmente importa, irmãos, não é quem vai ser o nosso próximo governante, não é quem vai ser o próximo político que vai governar a nação, não o Estado. O que realmente importa, o que a Bíblia está falando, que fala exatamente assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós vamos lembrar e interpretar que a glória de Deus significa opinião de Deus, é que todos nós, todos aqui, somos pecadores. Todos aqui, irmãos, ninguém aqui é perfeito, todos somos pecadores, e todos nós precisamos da opinião de Deus. É a opinião de Deus que nos move, é a opinião de Deus que deve moldar o nosso caráter, é a opinião de Deus que deve moldar as nossas escolhas, é a opinião de Deus que deve moldar quem nós somos e quem nós não somos, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. Todos nós carecemos da opinião de Deus. É saber que a minha alegria é saber que eu sou filho de Deus. A minha alegria é saber que eu fui amado, que eu fui encontrado, que eu fui reconciliado, que o que Paulo vai escrever para nós também em Romanos é que antes éramos órfãos e agora nós somos filhos. Essa é a opinião de Deus sobre nós. Que antes você era órfão,
Antes você não poderia chamar Deus de pai, e hoje nós podemos chamar Deus de papai. A verdade que importa da opinião de Deus é que antes nós éramos escravos, nós éramos abandonados, nós estávamos desgarrados, e agora Jesus fala para nós em João 15, vocês já não são mais escravos, agora vocês são meus amigos. Então a opinião de Deus é que não somos escravos, mas somos filhos, somos amigos. Antes nós éramos ovelhas desgarradas, agora nós somos ovelhas do bom pastor. Nós temos um bom pastor para chamar, que é o pastor das nossas almas. Então eu não estou mais só, mas logo eu faço parte de uma família eterna, eu faço parte de uma família espiritual. Então a verdadeira alegria é saber que eu não sou mais escravo, eu sou filho. Eu não sou mais um servo, eu sou um amigo. Eu não sou mais alguém que estava condenado, mas agora eu sou alguém que é salvo, salvo para sempre. João 3, do 16, 17, 18 vai falar que aquele que crê é salvo, e aquele que não crê já está condenado. É lembrar que em 2026, permanecer no caminho me faz lembrar que eu já não estou mais no caminho da condenação, mas eu estou no caminho da salvação. Só que, irmãos, isso não é uma escolha de um dia, é a escolha de todos os dias, é a escolha de 2026, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, todos os meses, permanecer no caminho, permanecer no caminho. É lembrar que não é sobre a glória dos homens, mas é sobre encontrar a glória de Deus, é encontrar a voz de Deus que ecoa sobre a terra. É saber, irmãos, que nesse ano seja um ano de perder mais, mas seja um ano de nos dar mais de nós mesmos pelo nosso próximo. É lembrar que perder por Jesus sempre valerá a pena. A gente vai cansar de ver histórias de homens e mulheres de Deus que obedeceram ao Senhor radicalmente. Muitas vezes sofreram por amor ao Senhor, mas no final da sua vida, eles falam, eu faria tudo novamente. Nós temos relatos de Billy Graham, o maior evangelista da história, e ele pregou para milhões e milhões e milhões de pessoas, provavelmente foi o homem que mais alcançou vidas, e ele falou no final da sua vida que o único arrependimento é que ele ainda achava que ele tinha feito pouco. Ele falou assim, se eu pudesse, eu faria tudo novamente e faria mais. Ele falou assim, meu maior arrependimento é de ter orado pouco, porque ele entendeu que perder a sua vida por Jesus valeu a pena, gastar a sua vida por Jesus valeu a pena. E ao longo desse ano, provavelmente, você se deparará com escolhas que provavelmente serão boas, mas a obediência, ela se dá quando, mesmo diante de uma boa proposta, você escolhe obedecer ao Senhor. E talvez, e muitas vezes, o Senhor vai falar não para suas boas ideias. Talvez nós vamos ter boas ideias, nós vamos ter bons planos, nós vamos ter bons planos que são até obedientes à palavra de Deus, mas talvez Deus pode falar um não, e o não de Deus é muito melhor do que o sim, porque o não de Deus molda o nosso caráter, o não de Deus nos amadurece, o não de Deus, ele nos faz crescer, o não de Deus nos faz saber que não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho uma história que aconteceu comigo em 2022 para 2023, eu estava com alguns amigos e eles tinham uma faculdade lá nos Estados Unidos, e aí eles entraram em contato comigo, eles me ofereceram uma bolsa numa faculdade lá nos Estados Unidos, com tudo pago, com uma bolsa de 2 anos, que ia ser uma ideia incrível, e um projeto incrível, que era para, metade do dia era passar estudando a palavra de Deus, e metade do dia era para passar numa sala de oração, buscando a presença de Deus, e aí eu comecei a orar ao Senhor. A proposta era incrível, a proposta era perfeita, e diante da escolha final, do último prazo que eles tinham me dado, o Senhor falou comigo que não era o momento, que não era a escolha que eu deveria fazer. Eu falei, Senhor, tudo bem, eu vou te obedecer, porque eu sei que vale mais a pena perder tudo por o Senhor, que talvez uma oportunidade que nunca mais volte. Irmãos,
uma faculdade que já tinha, se eu não me engano, de 10 a 15 anos, que era uma instituição super conceituada, uma igreja conceituada, visto, eles iam fazer tudo. Foi questão de, acho que 6 meses, depois da decisão que eu tinha informado para eles, ninguém tinha entendido, teve um escândalo na instituição, com das lideranças, a faculdade fechou em 6 meses, a igreja de 20 anos fechou 6 meses depois, todo aquele projeto foi embora, e foi por água abaixo. Então, quando tudo aquilo aconteceu, muito tempo depois, eu pude ver que o Senhor cuidou de mim, mesmo diante de uma proposta boa, que valeu a pena perder aquela proposta, porque eu sei que o Senhor estava cuidando de mim. Eu sei que confiar nos planos de Deus valeram a pena. E dentro disso que a gente tem falado, de permanecer no caminho, eu creio que um ponto fundamental em 2026 é lembrar que nós fomos amados pelo Senhor. Mateus 3,17 fala, quando Deus fala para Jesus que este é o meu filho amado, em quem me alegro. Outras versões vão falar, em quem tenho prazer. Este é, depois de João, em Mateus 17, fala a mesma coisa. É lembrar que a palavra de Deus, para a minha vida, para a sua vida, é que muitos planos podem acontecer, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas a vontade eterna de Deus, que nunca mudará, é que eu e você somos filhos amados, em quem Deus tem alegria, que eu e você somos filhos amados, em quem Deus pode encontrar um lugar de alegria e de descanso. Então, a minha oração pela sua vida é que você seja esse lugar que esteja sempre em alegre, que você seja esse lugar que permaneça no lugar de oração, em contato constante com o Senhor, que você seja esse lugar em que, mesmo em meio aos dias bons e aos dias ruins, esteja com a gratidão em seu peito e a gratidão, com palavras de gratidão em seus lábios, que seja esse lugar no seu coração de tomar a cruz e seguir a Jesus todos os dias, mesmo que em meio à dor, que você seja esse lugar em que Deus possa falar, este é o meu filho, a minha filha, em quem tenho alegria, este é o meu filho que eu derramei tanto amor, porque irmãos, Deus, quando Ele enviou Jesus, Ele deu o seu melhor. Deus, Ele poderia ter feito qualquer coisa. Deus, Ele poderia ter estalado os dedos para nos salvar. Ele poderia, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Deus poderia ter mandado um anjo. Deus poderia ter mandado um profeta. Deus poderia mandar qualquer pessoa, fazer qualquer escolha. Mas Deus deu o seu melhor, que era o seu filho. Deus deu o seu melhor, não apenas dando o seu filho, mas Deus veio para a terra para nos amar, para amar individualmente cada um de nós. Então, a minha oração por você em 2026 é que você seja esse lugar que Deus possa amar. Lembre-se que o amor de Deus é aquilo que permanece. A Bíblia fala que passarão céus, passarão terras, passarão todas as coisas, mas o amor permanecerá. O amor do Senhor vai permanecer para sempre. Então, em 2026, a vontade de Deus é que você se lembre que você é eternamente amado, eternamente o alvo do amor do Senhor. Eu quero chamar a Isa para nós fazermos uma canção, e antes de nós orarmos, e nesse momento, eu quero te lembrar, né, do ponto principal, que é a opinião de Deus. A opinião de Deus, Deus tem, irmãos, eu tenho certeza, plena convicção, Deus tem um plano para a sua vida em 2026. Deus com certeza tem projetos, Deus tem escolhas, provavelmente, talvez Deus tem perdas, mas eu tenho a certeza que Deus está com você durante as perdas. E eu quero te convidar nesse momento, você fechar os seus olhos, você voltar os seus olhos ao Senhor em oração e pensar e orar: Senhor, qual é a opinião do Senhor para 2026? Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida em 2026? Senhor, quais são os seus planos?
Senhor, quais são as vitórias que o Senhor vai me dar em 2026? E talvez eu quero te convidar a ter ousadia para falar: Senhor, quais serão as derrotas que eu terei em 2026? E Senhor, que a Tua presença esteja comigo em 2026. Eu quero te convidar a você voltar todos os seus planos, todos os seus projetos para a presença do Senhor. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Ninguém é mais confiável que o Senhor. Ninguém é mais bondoso que o Senhor. Ninguém é mais doce que o Senhor. Jesus. Ninguém é mais santo que o Senhor. Ninguém é mais puro que o Senhor. Ninguém é mais digno que o Senhor. Jesus. Quão precioso, nós te exaltamos, meu prazer está em ti. Quão precioso, nós te exaltamos, meu prazer está em ti. Quão precioso, nós te exaltamos, Deus. Meu prazer está em ti. Meu prazer está em ti. O seu prazer está em mim, e o meu prazer está em ti. O seu prazer está em mim, o meu prazer está em ti. O seu prazer está em mim, e o meu prazer está em ti. Jesus. Senhor, nós colocamos os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas preocupações, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nós colocamos o nosso ano de 2026 diante da Tua presença, Pai. E, Senhor, nós colocamos tudo aos Teus pés. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, toma conta. Toma conta, toma o controle das nossas vidas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, Pai, das nossas preocupações. Senhor, tome conta de todas as coisas. E, Senhor, que a nossa alegria, Pai, não seja refém de circunstâncias boas, Pai. Que a nossa alegria, que o nosso prazer seja em Ti. Que o nosso prazer seja que nós estejamos na Tua presença todos os dias, Pai. Senhor, se vierem dias bons, seja em Ti a nossa alegria. Se vierem dias maus, seja em Ti a nossa alegria. Senhor, que nós possamos encontrar alegria na Tua presença, alegria na Tua opinião. Pai, que a Tua opinião nos guarde,
que a Tua opinião nos proteja, que a Tua opinião nos revista com graça, com glória, Pai, e nos esconda, Pai. Eu te peço, Pai, que em dias ruins nos esconda na Tua presença, Jesus. Pai, eu te peço que como um bom pastor, cuida das Suas ovelhas, Pai, com tanto carinho, Senhor. Que o Senhor nos esconda nas Tuas asas, nos esconda nas Tuas mãos de poder, Pai. E Pai, que todos os planos sejam para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pai, nós te pedimos que, se necessário, Pai, abra portas, mas se for necessário também, feche as portas. Mas, Senhor, que a opinião do Senhor resplandeça sobre nós, que os planos do Senhor resplandeçam sobre os nossos, Pai. Senhor, o que importa não são os meus sonhos, o que importa é os sonhos do Senhor para a minha vida, Pai. Senhor, eu te peço que nós possamos nos lembrar em cada dia de 2026 que o Teu amor nos encontra, que o Teu prazer nos encontra, que o Teu prazer nos preencha, que a Tua opinião nos preencha, que a Tua opinião nos lembra, Pai, que nós somos filhos, que nós não somos mais escravos, mas somos filhos, que nós não somos perdidos, mas somos encontrados, que nós não somos mais órfãos, mas podemos Te chamar, Senhor, de Pai, de Paizinho. Senhor, que a Tua opinião, que a Tua palavra molde o nosso coração, o nosso caráter, Pai. Pai, que em 2026 nós possamos obedecer às palavras de Jesus, seguir o caminho, seguir a verdade, seguir a vida de Jesus, tomar a cruz diariamente, mas poder ter a certeza: eu estou seguindo a vontade de Deus. Eu estou na vontade de Deus, com plena alegria, na presença e desfrutando do amor do Senhor, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor guarde a mente e o coração dos meus irmãos. Guarde, Pai, os sonhos, guarde os planos, mas, Pai, governe sobre as mentes, sobre as emoções, sobre a saúde, sobre o espírito e sobre a alma. É assim, Pai, que eu oro pela Tua igreja, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, obrigado, glória a Deus, obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção de vocês. Que 2026 seja um ano abençoado, mas que acima de tudo, que 2026 seja um ano cheio da presença do Senhor e que Deus te guie. Eu espero de coração que talvez Deus frustre os seus planos, mas que Deus te dê um plano novo, que eu tenho certeza que o plano do Senhor é bom, perfeito e agradável. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra, como eu fui. Glória a Deus. Como é bom fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, como o Julinho disse, é sempre boa, perfeita e agradável. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que em 2026 e por toda a nossa vida, a vontade de Deus seja aquela que direcione a nossa vida, para que a gente consiga aplainá-la, ter uma vida reta e direcionada, sem pender pela direita ou pela esquerda, porque a vontade dele realmente, ela é perfeita para os teus filhos. Ele nos ama com amor eterno, e que a opinião dele sobre nós seja a coisa mais importante que a gente possa carregar em 2026 e por toda a nossa vida também, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé então para nós encerrarmos esse culto tão abençoado, e só informando para quem estiver precisando de oração, para um fortalecimento da fé, para um renovo, para uma cura, nós vamos estar aqui à frente nessa noite, orando por você, para que o Senhor, diante do teu poder, da tua graça, atenda e ouça as nossas orações e venha de encontro a ela. Eu quero já convocar todos os intercessores da casa para estar aqui à frente,
E eu e a pastora também vamos estar aqui alinhados para você que precisar. Amém? Vamos orar agora, selando esse culto. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, onde nós iniciamos a nossa semana, no lugar mais seguro de todos, Pai. No lugar onde é um ambiente de milagres, um ambiente de cura, de renovo, de restauração, de proteção, de paz, de aprendizado e de crescimento. Por isso, Senhor, aqui na tua casa, papai, é este lugar em que é o nosso refúgio e que nós nos alimentamos para seguirmos em frente, para que o Senhor guarde a nossa semana debaixo dessa potente mão e aprendendo e crescendo com o Senhor. Obrigado pelo óleo derramado, Senhor, nessa noite, sobre a mente e coração de cada um que adentrou esse lugar, aqueles que estiveram assistindo esse culto também online, Pai. Aqueles que não puderam estar presentes também, Pai. Se com eles. Nós te louvamos porque a nossa fé é fortalecida a cada dia. E nessa noite sairemos diferentes por aquela porta, Pai. Cheios da tua presença, Senhor. Cheios da tua unção, do teu renovo, Pai. E acima de tudo, que a tua justiça nos acompanhe sempre, Pai. Guarde meus irmãos no caminho de volta para casa, Senhor. Pedimos uma noite de sono tranquila e amanhã, Senhor, assim como a semana, seja cheia da tua presença, da tua luz, da tua direção e da tua proteção. Nos livre, Senhor, de todos os males. Seja conosco e que a tua vontade esteja acima de tudo sobre nós, porque ela é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos, te agradecendo por esse culto, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu nessa noite, Senhor, e nos abençoou. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Quero chamar os intercessores, nós vamos estar orando.